Hoje você não precisa fazer mais nada. Nem resolver, nem responder, nem provar, nem consertar. Hoje você pode simplesmente permitir. Permitir que o corpo desacelere, que a mente solte as últimas cordas invisíveis do dia, que o coração pare de tentar dar conta do mundo inteiro. Se você chegou até aqui, é porque existe uma parte de você pedindo descanso de verdade. E eu vou ficar com você nesse momento, conduzindo sua atenção para um lugar mais silencioso, mais seguro, mais leve. E se esse vídeo fizer sentido para você, de um jeito bem simples e natural, curta agora para me dizer que está aqui comigo. Escreva nos comentários uma palavra que represente o que você quer soltar hoje e se inscreva no canal para ter sempre um refúgio como este quando a noite chegar. Daqui a pouco a tela vai ficar escura. Não é para te afastar, é para te acolher. É como apagar as luzes de uma sala por dentro, para que a sua mente pare de procurar imagens, tarefas, pendências e comece a perceber o que é essencial. Mesmo que você durma agora, tudo continua agindo. Há uma inteligência maior que reorganiza as coisas quando você para de apertar. Existe um tipo de ordem que só aparece quando você deixa de controlar. E hoje é exatamente isso que você vai fazer. Deixar. Respire de um jeito confortável. Não precisa respirar fundo demais. Apenas respire como quem se dá permissão. Ao inspirar, sinta como se a noite estivesse entrando em você com calma. Ao expirar, sinta como se a noite estivesse levando embora o peso que você não precisa carregar para a cama. Você não precisa continuar forte. Você não precisa continuar alerta. Você não precisa continuar disponível. Você já fez o suficiente. Você já tentou bastante. Você já atravessou o que dava para atravessar hoje. Agora, imagine que existe um portal suave se abrindo acima de você, como uma passagem de energia tranquila, silenciosa, protetora. Não é um portal barulhento, não é algo que te puxa, é algo que te envolve. É como uma atmosfera de proteção e organização. E tudo o que estava disperso no seu dia começa a voltar para o lugar certo, como se cada coisa encontrasse sua gaveta, como se cada preocupação encontrasse seu limite, como se cada pensamento entendesse que não precisa mais gritar. Você pode repetir mentalmente um mantra simples, como um fio de luz atravessando a mente. Repita por dentro, no seu ritmo. Eu permito. Só isso. Eu permito. E perceba como essa frase muda a vibração do seu corpo, porque quando você diz, eu permito, você para de lutar com o que já aconteceu e para de correr atrás do que ainda não chegou. Você abre espaço, e espaço é onde a abundância gosta de pousar. A riqueza, antes de ser número, é um estado de receptividade. Prosperidade, antes de ser resultado, é um fluxo. E fluxo não combina com tensão. Sinta o colchão sustentando você. Sinta o travesseiro segurando sua cabeça. Sinta as pálpebras ficando mais pesadas, sem esforço. Hoje você não precisa se preocupar com o amanhã. O amanhã se forma melhor quando você dorme bem hoje. Há uma lei silenciosa na vida. Quando você descansa, você se reorganiza. Quando você se reorganiza, você vibra diferente. Quando você vibra diferente, você atrai realidades que combinam com essa nova frequência. E é aqui que a lei da atração deixa de ser uma ideia distante e vira uma experiência íntima. Porque agora você está treinando o seu sistema para a confiança. Você está ensinando ao seu cérebro que nem tudo precisa ser resolvido na urgência.
Você está mostrando ao seu coração que segurança não vem só do controle, vem também da entrega. Você está dizendo ao universo, à vida, à energia que te envolve: eu não vou mais insistir no medo como se ele fosse prudência. Eu não vou mais confundir ansiedade com responsabilidade. Eu vou descansar. Então, escolha uma única imagem para levar com você enquanto a tela escurece e a noite aprofunda. Imagine uma mesa limpa, organizada, com um envelope de boas notícias repousando ali. Não precisa ver detalhes. Apenas sinta a sensação de alívio que isso traz. A sensação de que o dinheiro chega na hora certa. A sensação de que as contas se ajeitam. A sensação de que oportunidades aparecem. A sensação de que portas se abrem sem você precisar se quebrar para empurrar. Agora traga essa sensação para o corpo, não para a mente, para o corpo. Como se a sensação de alívio fosse um calor suave no peito, como se a sensação de abundância fosse uma paz na barriga, como se a sensação de prosperidade fosse um silêncio bom na cabeça. E enquanto você sente isso, repita mentalmente bem devagar: eu mereço descansar, eu mereço receber, eu mereço viver com leveza. A vibração muda quando você para de se punir. A vibração muda quando você para de adiar o seu próprio cuidado. E essa mudança é o começo de muitas coisas, porque existe um tipo de manifestação que acontece quando você dorme, quando você solta, quando você para de fazer força para ser aceito, valorizado, recompensado. Você se torna um imã mais calmo, mais estável, mais forte. E o que é seu encontra você. Se algum pensamento vier agora como uma lista de tarefas ou uma lembrança incômoda, você não precisa brigar com ele. Você só precisa dizer por dentro, amanhã, e devolver esse pensamento para o amanhã, como quem coloca uma carta numa caixa de correio. Amanhã você abre. Hoje não. Hoje você descansa. Hoje você não precisa fazer mais nada. E enquanto tudo vai ficando mais escuro, mais silencioso, mais macio, perceba que você está atravessando um portal de descanso. Você está entrando numa frequência diferente. A frequência onde a vida não exige tanto, onde a mente não manda tanto, onde o coração não carrega tanto. E nessa frequência, o dinheiro deixa de ser uma guerra e volta a ser um recurso. A prosperidade deixa de ser uma pressão e volta a ser um caminho. A abundância deixa de ser uma prova e volta a ser um fluxo natural. Permita que a sua respiração fique cada vez mais simples. Permita que o corpo se renda ao peso bom do descanso. Permita que a noite cuide do que você não precisa carregar acordado. E fique aqui comigo, nessa sensação, porque no próximo bloco nós vamos aprofundar ainda mais esse portal de calma, alinhar sua vibração com segurança interior e abrir espaço para uma manifestação tranquila, sem esforço, do que você deseja viver. Permita que a noite continue descendo como um cobertor leve sobre a sua mente. Você já deu o seu melhor hoje, mesmo nos detalhes que ninguém viu. E agora, o que você precisa não é de mais uma tentativa, nem de mais um pensamento, nem de mais uma volta no mesmo assunto. O que você precisa é de um tipo de repouso que reorganiza por dentro, como se alguém estivesse alinhando fios invisíveis dentro de você, com cuidado, sem pressa, sem barulho. Sinta o ar entrando e saindo. E perceba que a cada respiração existe um espaço ficando maior entre você e a urgência. A urgência costuma mentir. Ela diz que tudo é para agora. Ela diz que se você parar, tudo desmorona. Mas a verdade
é que muitas coisas se sustentam melhor quando você não fica em cima delas o tempo todo. Há um ponto de equilíbrio que aparece quando você solta a mão. E hoje você está aprendendo a soltar. Agora imagine que esse portal suave, que se abriu acima de você, começa a se expandir e formar um campo de vibração ao redor do seu corpo. Não é algo que te assusta, é algo que te protege, como uma bolha de silêncio bom. Dentro desse campo, os pensamentos ficam mais lentos, as emoções ficam mais compreendidas. O corpo entende que pode desligar. E quando o corpo entende, a mente segue. Não ao contrário. Traga sua atenção para a testa, como se você colocasse ali um toque de descanso. Imagine que a testa se alisa, que os olhos descansam nas órbitas, que as pálpebras ficam pesadas e confortáveis. Agora o maxilar. Muitas pessoas seguram o mundo no maxilar sem perceber. Deixe o maxilar soltar. Deixe a língua descansar. Deixe a garganta ficar livre, como se você não precisasse engolir nenhuma preocupação agora, como se você não precisasse explicar nada a ninguém. E então o peito. O peito é onde a ansiedade costuma bater, como se o coração estivesse tentando correr mesmo com você deitado. Diga ao peito, por dentro, com gentileza, você pode desacelerar, você pode confiar, você pode ser cuidado. E sinta como essa frase muda o ritmo interno. A vibração da confiança é diferente da vibração do medo. O medo contrai, a confiança abre. O medo aperta o futuro, a confiança permite que o futuro venha. Agora pense em dinheiro não como tensão, mas como energia de troca. Dinheiro é uma linguagem de circulação. Ele chega, ele vai, ele retorna, ele se amplia quando existe ordem e clareza. E clareza não nasce do excesso de pensamento. Clareza nasce do silêncio. Por isso, quando você descansa, você não está parando a vida financeira, você está ajustando o seu campo. Você está deixando sua mente parar de emitir sinais de escassez. Porque escassez não é só falta. Escassez também é um estado interno de aperto, de pressa, de medo de não dar conta. E hoje você escolhe o contrário disso. Hoje você escolhe a vibração de segurança. Hoje você escolhe a vibração de abundância. Hoje você escolhe a vibração de merecimento. E você faz isso com um gesto simples: repousar. Imagine agora uma cena bem tranquila. Você está em um lugar seguro, uma espécie de quarto interior perfeito para você. A temperatura é ideal, o ar é leve, e há um som suave, quase imperceptível, como um vento distante ou uma chuva calma. Nesse quarto interior, existe uma mesa com 3 elementos: uma chave, uma moeda e uma vela acesa. A chave representa caminhos abertos. A moeda representa provisão. A vela representa clareza e proteção. Você não precisa fazer nada com esses símbolos. Eles estão ali apenas para lembrar ao seu inconsciente que existe solução, existe provisão, existe direção. Agora repita mentalmente, como um mantra de alinhamento, no seu ritmo: eu estou seguro, eu estou amparado, eu estou no fluxo. E sinta o corpo reagindo. Às vezes o corpo quer resistir no começo, porque ele se acostumou a viver em alerta. Mas você não precisa convencer o corpo com força. Você só precisa repetir com suavidade, como quem acaricia uma criança que teve um dia difícil: eu estou seguro, eu estou amparado, eu estou no fluxo. E então perceba que a manifestação
não acontece apenas quando você deseja algo. Ela acontece quando você se torna compatível com aquilo que deseja. E compatibilidade é vibração, é postura interna, é frequência. Se você deseja prosperidade, mas vive em tensão constante, você envia sinais mistos. Mas quando você cria um lugar interno de calma, você começa a se harmonizar com a prosperidade. Você começa a agir e escolher melhor sem desespero. Você começa a enxergar oportunidades que antes passavam despercebidas. Você começa a atrair conversas, ideias, convites, possibilidades. E é por isso que descansar também é estratégico. É por isso que dormir bem é uma decisão de poder. Porque quando você dorme, você não perde tempo. Você recupera energia, clareza, magnetismo. Você volta a si. E quando você volta a si, você para de aceitar menos do que merece. Agora, se algum pensamento vier dizendo, e se der errado, e se não acontecer, e se eu não conseguir, trate esse pensamento como uma nuvem passando no céu. Você olha, reconhece e deixa ir. Você não precisa seguir a nuvem. Você não precisa morar na nuvem. Você volta para a respiração. Você volta para o corpo. Você volta para o campo de proteção ao redor de você. Imagine que esse campo, esse portal, agora funciona como um filtro. Ele deixa entrar apenas o que te nutre. Ele dissolve o que pesa. Ele suaviza o que assusta. Ele reorganiza o que está confuso. E enquanto você está aí, quieto, sendo cuidado, algo dentro de você começa a acreditar de verdade que não precisa carregar tudo sozinho. Sinta as mãos. Deixe as mãos relaxarem. Muita gente dorme com as mãos fechadas, como se ainda estivesse segurando o dia. Abra as mãos, mesmo que só um pouco. Esse gesto simples diz ao seu sistema: eu soltei, eu parei de prender, eu permiti. E a vida entende esse tipo de mensagem. Agora faça um pequeno acordo interno silencioso. Hoje eu não vou tentar resolver nada na cama. Hoje, eu não vou usar a noite para me punir. Hoje, eu vou usar a noite para me recuperar. E amanhã, eu volto mais inteiro, mais claro, mais forte, mais alinhado. A tela escura ajuda, porque a escuridão é uma aliada do descanso. A escuridão diz para o cérebro que o mundo lá fora pode esperar. E mesmo que você adormeça em instantes, tudo continua agindo. Existe um tipo de organização que acontece quando você para de interferir, como a água que fica clara quando você para de mexer. Então fique aqui. Deixe a respiração embalar você. Deixe o peito desacelerar. Deixe o corpo afundar no colchão como se fosse seguro ser sustentado. Porque você está sendo sustentado. E no próximo bloco, nós vamos aprofundar ainda mais esse estado, trabalhando a sensação de merecimento, dissolvendo a culpa por descansar e fortalecendo uma vibração de prosperidade tranquila, como se sua vida estivesse sendo cuidadosamente alinhada ao que você pediu. Há um momento da noite em que o mundo parece ficar mais distante, como se as exigências do lado de fora perdessem volume. É nesse momento que você pode se reencontrar. E agora, enquanto você permanece aí quieto, você começa a perceber uma coisa importante. O descanso não é um prêmio que você recebe quando termina tudo. O descanso é um direito. E também é uma chave. Muita gente carrega uma culpa escondida ao deitar, como se descansar fosse desistir, como se dormir fosse perder tempo, como se parar fosse perigoso.
Mas essa culpa é só um hábito antigo, um reflexo de um sistema que te ensinou a se medir pelo quanto você faz, pelo quanto você aguenta, pelo quanto você entrega. Hoje, você vai desfazer isso com calma. Hoje, você vai ensinar ao seu coração uma nova linguagem, a linguagem do merecimento. Sinta seu corpo do jeito que ele está, sem tentar melhorar nada. Há uma dignidade profunda em simplesmente ser. Há uma cura silenciosa em permitir que o corpo exista sem cobrança. A respiração está aí, trabalhando por você. O coração está aí, mantendo você vivo. Seus olhos podem descansar. Seus ombros podem soltar. Sua barriga pode se suavizar. E você pode se lembrar com gentileza que não precisa se punir para merecer coisas boas. Agora, imagine que esse portal de tranquilidade ao redor de você se torna mais estável, mais firme, como se uma frequência de proteção estivesse se ajustando. Como se você estivesse entrando em uma sala energética onde a ansiedade não tem permissão para gritar. E dentro dessa sala, há uma vibração que te reeduca por dentro. Uma vibração que diz, está tudo bem. Uma vibração que diz, você pode descansar. Uma vibração que diz, você não precisa controlar cada detalhe para estar seguro. E então, suavemente, traga à mente a ideia de prosperidade como um estado natural de alinhamento. Prosperidade não é só o dinheiro chegando. É você ficando disponível para receber. É você se tornando um lugar interno onde o bem consegue pousar. Porque às vezes o bem tenta chegar, mas encontra um coração fechado de medo, encontra uma mente tensa, encontra um corpo em alerta. E quando isso acontece, a vida parece travada. Não porque você não merece, mas porque sua energia está exausta. Hoje, você muda isso de forma simples. Você permite. Você deixa o corpo descansar e, junto com o corpo, você deixa a frequência mudar. E quando a frequência muda, a lei da atração funciona de um jeito mais limpo. Não como um esforço, mas como um reflexo, como um espelho. Você vibra calma, você atrai caminhos mais calmos. Você vibra confiança, você percebe oportunidades com mais clareza. Você vibra merecimento, você começa a aceitar aquilo que antes você sabotava sem perceber. Agora, pense em uma situação financeira que te preocupa. Apenas por um instante, sem entrar nela. Não é para sofrer, é só para dar um nome. Pode ser uma conta, uma instabilidade, uma espera, um medo de faltar. E então, em vez de discutir com isso, em vez de tentar resolver agora, você vai entregar essa imagem para esse portal energético que te envolve. Como se você colocasse essa preocupação numa bandeja e dissesse, eu não vou dormir com isso nas mãos. Eu não vou apertar isso no peito. Eu vou soltar. Imagine essa preocupação se transformando em uma luz pequena, como um ponto escuro se desfazendo e virando algo neutro. E veja essa luz sendo levada para cima, atravessando o portal, indo para um lugar de reorganização, como se o universo, a vida, a inteligência do fluxo estivesse pegando essa questão e ajustando as peças, não com mágica vazia, mas com ordem, com sincronicidade, com caminhos que você não enxerga quando está cansado. Agora, para selar essa entrega, escolha um mantra curto, muito simples. Pode ser assim, repetido por dentro. Eu estou no fluxo da provisão. Repita mentalmente sem pressa, como se fosse uma canção baixa. Eu estou no fluxo da provisão.
E perceba como essa frase toca o seu sistema, porque provisão não é desespero, provisão é cuidado. Provisão é o que chega quando você está alinhado com a ideia de que a vida também te sustenta. Sinta seu corpo ficando mais pesado, mas de um jeito bom, como se a gravidade fosse uma amiga te puxando para um lugar mais profundo de descanso. E se algum pensamento insistir, você não precisa brigar. Você apenas volta para o mantra: eu estou no fluxo da provisão. Você volta para a respiração. Você volta para a sensação do colchão. Você volta para a sala energética onde a calma é lei. Agora imagine que, dentro desse portal, existe uma espécie de relógio silencioso. Um relógio que não marca pressa, só marca tempo certo. E esse relógio te lembra: tudo tem um tempo. Existe um tempo de plantar, um tempo de agir, um tempo de insistir, e existe um tempo de parar e permitir que o que foi plantado se acomode. Dormir é um desses tempos. Descansar é um desses tempos. Você não está atrasando a sua vida. Você está preparando o terreno. E aqui, bem no centro do peito, imagine uma pequena chama de tranquilidade, como um fogo que não queima, apenas aquece. Essa chama é a sua vibração se reequilibrando. E à medida que ela aquece, ela dissolve a culpa, dissolve a necessidade de provar, dissolve a sensação de que você só será digno quando tudo estiver perfeito. Você já é digno agora. Você já é merecedor agora. E quando você aceita isso, algo se abre. Pense em abundância como uma casa com portas largas. Não portas pesadas que você precisa empurrar até sangrar. Portas largas que se abrem quando você chega com presença, quando você chega com calma, quando você chega com clareza. E a clareza chega quando você descansa. A clareza chega quando você dorme. A clareza chega quando você para de correr com o corpo cansado e a mente cheia. Agora imagine, com suavidade, um cenário de prosperidade tranquila. Não precisa ser exagerado, apenas real. Você acorda em um dia comum e sente leveza. Você olha para a vida e percebe que há espaço. Você percebe que o dinheiro circula melhor. Você percebe que surgem soluções. Você percebe que o trabalho rende mais com menos desgaste. Você percebe que as escolhas ficam mais inteligentes. Você percebe que você não está sozinho para sustentar o mundo. Traga a sensação desse cenário para o corpo, como se fosse um perfume no ar. E diga por dentro, com firmeza calma: eu permito uma nova relação com o dinheiro. Eu permito abundância com paz. Eu permito prosperidade com leveza. E sinta como essas frases reorganizam a sua energia. A lei da atração não é só desejo, é permissão. E permissão é descanso. Agora deixe o corpo continuar soltando. Deixe a mente continuar desacelerando. Deixe a noite continuar fazendo seu trabalho. E no próximo bloco, nós vamos aprofundar ainda mais esse alinhamento, trabalhando a segurança interior, fortalecendo a sensação de proteção e criando um espaço emocional onde a manifestação acontece de forma tranquila, como algo natural, sem ansiedade. Sinta como a noite vai ficando mais profunda, como se o ar ao seu redor estivesse mais macio. É nessa maciez que a segurança cresce. Segurança de verdade não é a ausência de problemas, é a presença de um centro firme dentro de você. Um lugar interno que não entra em pânico, um lugar interno que confia. E agora você vai se aproximar desse centro.
como quem caminha devagar até uma casa iluminada por dentro. Deixe a respiração seguir num ritmo confortável, e enquanto ela segue, imagine que o portal ao redor de você se transforma em um campo de proteção ainda mais estável. Como se uma vibração suave envolvesse o seu corpo inteiro, dos pés à cabeça, e dissesse sem palavras: aqui você pode descansar, aqui você pode baixar a guarda, aqui você pode soltar o que não te pertence. Agora leve a atenção para os pés. Às vezes, mesmo deitado, você mantém os pés como se estivesse pronto para correr. Deixe os pés relaxarem. Deixe os dedos dos pés soltarem. Imagine que uma onda de calma começa nos pés e sobe lentamente pelas pernas, como uma água morna de tranquilidade. Essa onda sobe pelos tornozelos, pelas panturrilhas, pelos joelhos, pelas coxas, e onde ela toca, ela libera. Onde ela toca, ela solta. Onde ela toca, ela organiza. E então essa onda chega ao quadril. O quadril é um lugar onde o corpo guarda tensão de sobrevivência, tensão de pressa, tensão de medo de faltar. Deixe essa região receber a onda de calma. Você não precisa se preparar para a falta agora. Você não precisa se preparar para a batalha agora. Você está no tempo do descanso. E no tempo do descanso, a energia se reorganiza para que o fluxo volte a ficar natural. Agora a onda sobe para a barriga. A barriga é o lugar do instinto. É onde a ansiedade costuma morar, como uma sensação de alerta sem motivo claro. Coloque a mão na barriga se quiser, ou apenas imagine uma mão de luz repousando ali, trazendo segurança. E diga por dentro: eu estou seguro agora. Eu estou aqui. Eu estou amparado. E perceba como o corpo começa a acreditar. A onda sobe para o peito. E no peito, você vai fazer algo simples. Você vai imaginar que o coração está sendo embalado, como se a vida estivesse segurando o seu coração com cuidado, como se dissesse: eu sei que foi muito. Eu sei que você carregou demais. Eu sei que você tentou controlar porque queria evitar dor, mas agora você pode descansar. E é aqui que a sua vibração começa a se ajustar de verdade. Porque segurança emocional é uma frequência. Quando você vive em alerta, você emite pressa. Quando você emite pressa, você atrai mais situações que parecem urgentes. Mas quando você descansa e cria segurança, você começa a emitir estabilidade. E estabilidade atrai estabilidade. Estabilidade atrai oportunidades mais maduras. Estabilidade atrai escolhas mais inteligentes. Estabilidade atrai relacionamentos mais saudáveis. Estabilidade atrai dinheiro com menos caos. Agora, imagine que existe um portal específico para a prosperidade se abrindo à sua frente, como uma porta energética que não exige esforço. Essa porta não se abre para a ansiedade. Ela se abre para a confiança. E quanto mais você relaxa, mais essa porta se torna natural. Como se a vida dissesse: é isso, é assim que eu consigo te entregar o que você pediu, quando você para de se apertar. Repita mentalmente um mantra curto, bem simples, que combina com esse momento. Eu recebo com calma. Eu recebo com calma. E enquanto você repete, imagine uma corrente de abundância chegando devagar, como um rio que não corre desesperado, mas corre constante. Esse rio não vem para te confundir, vem para te sustentar. Não vem para te testar, vem para te organizar. Agora pense em manifestações não como eventos grandiosos,
mas como pequenas reorganizações diárias que juntas mudam a vida. Um contato que responde, uma ideia que aparece, um gasto que diminui, uma oportunidade que surge, um caminho que se abre, uma conversa que destrava, um cliente que chega, um pagamento que entra. E perceba que essas coisas acontecem mais quando você está claro por dentro. E clareza nasce do descanso. Então, você vai fazer um exercício simples de visualização, bem leve. Imagine que você segura um saco pesado, cheio de pedras. Cada pedra é uma preocupação. Uma pedra é uma conta. Uma pedra é um medo. Uma pedra é uma cobrança. E agora imagine que você não precisa mais segurar esse saco com as mãos. Você pode colocá-lo no chão, ao lado da cama, simbolicamente. E ao colocar no chão, você diz: hoje eu não carrego isso para dormir. Sinta o alívio desse gesto. Mesmo que seja só na imaginação, o corpo entende símbolos. O corpo entende entrega. O corpo entende quando você para de apertar, e quando você para de apertar, algo se abre. A mente reduz o volume, o coração relaxa, o sono se aproxima. Agora imagine que acima de você, esse portal se torna como um céu noturno cheio de luz suave, e cada luz é uma possibilidade. Possibilidades não aparecem bem quando você está cansado, porque o cansaço estreita o olhar. Mas quando você descansa, o olhar interno se amplia. Você começa a ver além do problema. Você começa a ver além do medo. Você começa a ver alternativas. E então, com a voz interna mais baixa, repita uma afirmação simples, como se fosse uma oração silenciosa para a energia da vida. Eu confio no tempo certo. Eu confio no caminho certo. Eu confio na provisão certa. E perceba como essas palavras vão descendo dentro de você, como se encontrassem um lugar para morar. Se você está aqui agora, ouvindo isso, é porque existe uma parte de você pronta para viver com menos aperto. E essa parte não precisa de pressa. Ela precisa de constância. Precisa de cuidado. Precisa de repetição tranquila. Por isso, continue respirando. Continue soltando. Continue permitindo que a noite faça o trabalho dela. E no próximo bloco, nós vamos aprofundar ainda mais a vibração de merecimento e riqueza, trabalhando a sensação de valor pessoal, dissolvendo a sensação de escassez e criando um campo interno onde o dinheiro, a abundância e a prosperidade se organizam com paz, sem ansiedade, como algo que se encaixa. Agora que o corpo está mais solto e a mente está menos barulhenta, existe um espaço perfeito para algo muito importante acontecer. Você lembrar o seu valor sem precisar provar nada, porque a sensação de escassez, muitas vezes, não vem só de números. Ela vem de uma história interna que diz que você tem que se esforçar demais para merecer. E hoje, com a noite te protegendo, você vai encerrar essa história por dentro, de um jeito calmo, mas definitivo. Sinta a respiração como uma ponte entre o que você pensa e o que você sente. Quando você respira com calma, você está dizendo ao seu sistema que está seguro. E quando o sistema se sente seguro, ele para de reagir como se estivesse sempre faltando alguma coisa. Esse é um ponto central, porque a vibração da falta cria decisões apressadas, escolhas ansiosas e um tipo de movimento que parece trabalho, mas é só medo disfarçado. E você não precisa mais viver assim. Agora imagine que no centro do seu peito existe uma pequena porta, não uma porta física, uma porta simbólica.
Essa porta foi fechada por muito tempo, por proteção, por decepções, por sustos, por momentos em que você se sentiu sozinho para resolver. E hoje, você não precisa arrombar essa porta. Você só precisa destrancar, com delicadeza, com respeito ao seu tempo. E quando você destranca, você permite que a energia de receber entre. Receber é uma habilidade, é uma vibração. Algumas pessoas aprenderam a dar, a fazer, a sustentar, mas não aprenderam a receber com tranquilidade. Receber elogio sem desconfiar. Receber ajuda sem se sentir fraco. Receber dinheiro sem culpa. Receber abundância sem achar que vai acabar. Receber oportunidades sem se auto-sabotar. Hoje você pratica receber no lugar mais seguro possível, a sua noite. Repita mentalmente bem devagar: eu me permito receber. Eu me permito receber. E perceba como o corpo reage. Às vezes no começo dá uma resistência, como se uma parte dissesse: não, eu tenho que merecer mais. Mas você responde com calma: eu já mereço. Eu já fiz o suficiente. Eu já passei por muito. E agora eu posso receber com paz. Agora, imagine uma energia dourada, bem suave, descendo como uma luz quente. Ela não é forte demais, é acolhedora. Essa luz toca o topo da sua cabeça e vai descendo lentamente, como se estivesse preenchendo espaços vazios de cansaço. Ela passa pela testa e traz clareza. Passa pelos olhos e traz descanso. Passa pela garganta e traz liberdade. Passa pelo peito e traz alívio. E quando chega à barriga, traz uma sensação de segurança profunda, como se dissesse: você vai ficar bem. E então, você começa a sentir, mesmo que seja sutil, uma mudança interna. A mudança de vibração. Você sai do modo sobrevivência e entra no modo confiança. E confiança não significa ignorar a realidade. Confiança significa não se destruir por causa dela. Significa acreditar que existem caminhos. Significa acreditar que a vida pode te surpreender positivamente. Significa acreditar que você pode prosperar sem viver em guerra. Agora, traga à mente a ideia de um portal, como você já imaginou antes. Mas agora esse portal tem um nome: Portal do Merecimento. E ele se abre quando você aceita o seu valor. Não o valor que os outros colocam, mas o valor que é seu por existir. E quando esse portal se abre, ele começa a reorganizar a maneira como você se enxerga. E a maneira como você se enxerga muda a maneira como você escolhe. E a maneira como você escolhe muda o que você atrai. Dentro desse portal do merecimento, imagine que existe um símbolo de prosperidade que faz sentido para você. Pode ser uma casa tranquila, pode ser uma conta paga, pode ser uma mesa farta, pode ser um trabalho estável, pode ser um negócio crescendo, pode ser uma viagem, pode ser um sorriso de alívio. Escolha um. E não escolha com ansiedade. Escolha com paz, porque o símbolo não é para te pressionar, é para te orientar. Agora, sinta esse símbolo como se ele já fosse possível. Não como se estivesse longe, mas como se fosse parte do seu caminho. E ao sentir, repita mentalmente: eu atraio prosperidade com leveza. Eu atraio prosperidade com leveza. A lei da atração responde ao que você sustenta internamente. E hoje, você sustenta leveza. Você sustenta calma. Você sustenta confiança. Agora perceba uma coisa sutil. Quando você relaxa, você se torna mais criativo.
E criatividade é uma das maiores fontes de riqueza. Ideias criam caminhos, ideias criam soluções, ideias criam renda. E o seu cérebro produz ideias melhores quando está descansado. Então, ao dormir hoje, você não está só se recuperando, você está preparando o seu campo para enxergar oportunidades. Você está preparando o seu sistema para agir com inteligência amanhã. Se vier um pensamento dizendo, mas eu tenho tanta coisa para resolver, você responde, sim, e eu vou resolver com energia renovada, não com desespero. Eu vou resolver com clareza, não com medo. Eu vou resolver com presença, não com exaustão. Hoje eu descanso para amanhã escolher melhor. Agora, imagine que uma vibração de abundância começa a pulsar suavemente ao redor de você. Não uma vibração agitada, mas uma vibração constante, como um coração tranquilo. Essa vibração diz: há o suficiente. Há caminhos, há provisão, há soluções. E essa mensagem vai entrando em você como uma música baixa, repetida, até o inconsciente aceitar. Diga por dentro com voz mansa: eu não estou atrasado. Eu estou no meu tempo. Eu não estou quebrado. Eu estou em processo. Eu não estou sem saída. Eu estou em transição. E perceba como isso cria espaço. Espaço para respirar, espaço para dormir, espaço para receber. Agora, enquanto tudo escurece mais e o sono se aproxima, deixe essa sensação de merecimento ficar com você. Você não precisa fazer mais nada hoje. Você já fez o suficiente. E no próximo bloco, nós vamos aprofundar ainda mais essa vibração, trabalhando a sensação de paz com o futuro, liberando o medo do amanhã e fortalecendo um estado interno onde a prosperidade se torna natural, como um fluxo que se acomoda quando você permite. Agora a noite pode se tornar um lugar de reconciliação com o futuro, porque o medo do amanhã, muitas vezes, não é sobre o amanhã. É sobre a sensação de que você vai ter que repetir o mesmo peso, o mesmo esforço, a mesma luta. Mas hoje você vai plantar uma outra frequência. Hoje você vai ensinar ao seu corpo e à sua mente que o futuro não precisa ser carregado na véspera. O futuro pode ser recebido no tempo certo, com energia certa, com clareza certa. Sinta a respiração continuar e perceba que quando você expira, você está soltando um pouco do amanhã das suas costas. Porque sim, a mente tenta viajar, ela tenta prever, ela tenta se preparar, ela tenta evitar dor. Só que quando ela faz isso à noite, ela rouba o descanso que você precisa para realmente lidar com as coisas depois. Então agora você vai fazer um acordo interno. Eu não vou morar no amanhã hoje. Imagine o amanhã como um lugar distante, do outro lado de uma ponte. Você não precisa atravessar essa ponte agora. Você só precisa saber que ela existe e que você atravessa quando for a hora. Hoje você fica deste lado, onde há silêncio, onde há suporte, onde há cura. E esse gesto simples muda a vibração, porque a vibração da confiança é exatamente isso. Estar aqui, inteiro, sem fugir, sem antecipar, sem se torturar. Agora, traga à mente o conceito de portal novamente, mas agora como um portal do tempo certo. Imagine que existe uma energia que organiza o tempo, como se cada coisa fosse sendo encaixada com inteligência. Nem cedo demais, nem tarde demais, no tempo certo. E dentro desse portal do tempo certo, as coisas se ajustam enquanto você descansa. Mensagens,
encontram você. Pessoas lembram de você. Ideias amadurecem. Caminhos se alinham. E você não precisa forçar. Você precisa estar disponível. Repita mentalmente um mantra suave, que trabalha diretamente o medo do futuro. Eu confio no tempo certo da minha vida. Eu confio no tempo certo da minha vida. E perceba como a frase tem peso, como ela tem direção. Ela não nega a realidade. Ela só coloca a realidade em um lugar menos desesperado. Agora vamos tocar em uma sensação que costuma aparecer quando a noite chega. A sensação de que você deveria ter feito mais. A sensação de dívida consigo mesmo. A sensação de insuficiência. Isso cansa. Isso corrói. E isso atrapalha o fluxo. Porque quando você se sente insuficiente, você vibra falta. E quando você vibra falta, você atrai mais situações que confirmam essa história. Hoje, você encerra essa história por dentro. Diga mentalmente, com firmeza tranquila: eu fiz o que eu pude hoje. Eu fiz o que eu pude hoje. E ao dizer isso, sinta como o corpo relaxa, como se uma parte sua finalmente recebesse permissão. Você não precisa ser perfeito para prosperar. Você não precisa estar sempre no máximo para ter abundância. Você não precisa estar sempre produzindo para ser digno. Você pode ser. Você pode descansar. E ainda assim, a vida pode fluir. Agora imagine que, dentro do seu campo energético, existe uma espécie de roda, uma roda de manifestação. Essa roda gira quando você está alinhado. E alinhamento não é tensão, é coerência interna. É sentir uma coisa e pensar uma coisa parecida. É desejar com paz, não com desespero. É agir com clareza, não com ansiedade. E hoje essa roda começa a girar mais suave, mais limpa, porque você está criando coerência. Você deseja prosperidade e escolhe descanso, porque descanso é parte da prosperidade. Você pode sentir isso agora, como uma calma que não é só relaxamento, mas é um tipo de certeza interna. Uma certeza que diz: eu vou encontrar o meu caminho, eu vou prosperar, eu vou me reorganizar. E essa certeza não precisa de barulho. Ela não precisa de prova imediata. Ela precisa de constância. E a constância começa com uma noite bem dormida. Agora, traga uma visualização simples e concreta. Imagine que, enquanto você dorme, uma energia de ordem visita a sua vida. Ela entra na sua casa, entra na sua mente, entra nas suas finanças, entra nos seus relacionamentos e começa a colocar cada coisa no lugar certo. Não com rigidez, mas com clareza. Ela separa o que é prioridade do que é ruído. Ela reduz gastos desnecessários. Ela te inspira a decisões melhores. Ela te aproxima de oportunidades mais sólidas e você acorda com uma sensação diferente, uma sensação de que existe um plano. E se você quiser, você pode fortalecer isso com um mantra ainda mais específico, repetido por dentro. Meu caminho financeiro se organiza com facilidade. Meu caminho financeiro se organiza com facilidade, não como uma ilusão, mas como uma direção energética. Você está dizendo ao seu inconsciente para procurar soluções. Você está dizendo ao seu cérebro para notar oportunidades. Você está dizendo ao seu campo emocional para parar de entrar em pânico e começar a confiar. Agora, observe o corpo mais uma vez. Talvez os ombros estejam mais baixos. Talvez a testa esteja mais solta. Talvez a respiração esteja mais lenta.
Isso é sinal de que você está entrando em um estado de receptividade. E receptividade é o berço da manifestação. Porque tudo aquilo que você quer atrair precisa de um lugar interno para pousar. Agora deixe a tela escura continuar te ajudando. Deixe a noite continuar fazendo seu trabalho. Se você sentir o sono chegando, você não precisa resistir para ouvir até o fim. Mesmo que você durma agora, tudo continua agindo. O seu inconsciente continua ouvindo, assimilando, reorganizando. A sua energia continua se alinhando. O seu coração continua sendo cuidado. E no próximo bloco, nós vamos aprofundar ainda mais a sensação de poder tranquilo, reforçar sua vibração como alguém que atrai oportunidades e trabalhar a conexão entre paz interna e prosperidade prática, como se a sua vida estivesse sendo preparada para receber mais, com menos esforço e mais equilíbrio. Agora você vai entrar em um estado ainda mais profundo, um estado em que a calma vira poder, porque existe um poder silencioso que só aparece quando você para de correr. Um poder que não precisa se provar, um poder que não grita, ele apenas existe. E esse poder é o que te torna magnético. Magnético para soluções, magnético para oportunidades, magnético para encontros certos, magnético para dinheiro que chega com mais ordem, magnético para uma prosperidade que não te destrói no processo. Sinta a respiração como uma âncora. Ela te mantém no presente, e o presente é onde a energia se organiza. O passado já passou. O futuro ainda não chegou. O único lugar onde você pode se alinhar é aqui. E quanto mais você se alinha aqui, mais a vida se ajusta lá fora. Agora imagine que, dentro do portal ao seu redor, existe uma vibração específica de liderança interior. Não liderança sobre outras pessoas, mas liderança sobre si mesmo. É a vibração de alguém que sabe parar, de alguém que sabe dizer basta para a ansiedade, de alguém que sabe escolher descanso sem culpa. E essa vibração é rara, porque muita gente acha que ser forte é aguentar. Mas ser forte também é soltar. Ser forte é confiar. Ser forte é parar de lutar com o que não precisa ser luta. Então, por alguns instantes, imagine que você está se vendo de fora, deitado, respirando, descansando, e perceba como essa imagem é bonita. Uma pessoa que decidiu se cuidar, uma pessoa que decidiu se proteger, uma pessoa que decidiu permitir. E agora, traga essa decisão para dentro, como uma assinatura energética. Eu escolho paz. Eu escolho paz. Repita mentalmente no seu ritmo. Eu escolho paz, e isso me fortalece. Eu escolho paz, e isso me fortalece. E sinta como essa frase muda a postura interna, porque paz não é fraqueza. Paz é base. Paz é chão. Paz é o lugar onde as coisas crescem. Agora vamos conectar isso diretamente com prosperidade. Pessoas que prosperam com equilíbrio não são as que vivem em pânico. São as que conseguem manter a mente clara em meio ao movimento. São as que conseguem dormir mesmo com desafios. São as que conseguem escolher o essencial. E hoje você está treinando isso. Você está treinando o seu sistema para operar em uma vibração mais inteligente. E inteligência atrai prosperidade. Imagine que, enquanto você descansa, uma energia de discernimento começa a visitar sua mente. Discernimento é aquela clareza que te faz dizer sim para o que constrói e não para o que drena.
Discernimento é aquela voz interna que te impede de gastar por ansiedade, que te impede de aceitar menos do que merece, que te impede de se prender em caminhos sem retorno. Discernimento é riqueza, porque riqueza não é apenas ter, riqueza é saber. Agora, visualmente, imagine que esse discernimento aparece como uma luz suave na sua testa, no centro da cabeça. Uma luz que não incomoda, apenas ilumina. E essa luz vai se expandindo de dentro para fora, como se você estivesse ficando mais claro por dentro. E quando você fica mais claro por dentro, o mundo responde com mais clareza também. Você percebe sinais. Você percebe oportunidades. Você percebe conexões. Você percebe caminhos. Agora escolha um mantra que combine com essa clareza, algo que você possa repetir sem esforço, como uma oração energética. Eu estou alinhado com oportunidades certas. Eu estou alinhado com oportunidades certas. E a cada repetição, sinta como seu corpo relaxa mais, porque o corpo entende quando existe direção. A ansiedade cresce quando tudo parece imprevisível. Mas quando você sente direção, mesmo sem detalhes, você descansa melhor. Agora imagine que existe um portal de manifestação ao lado da sua cama, como uma porta invisível que se abre para possibilidades. E você não precisa atravessar agora. Você só precisa saber que ele está ali e que ao dormir você está permitindo que sua energia se ajuste para atravessar amanhã com passos mais firmes, com escolhas mais claras, com menos desgaste. Pense em manifestação como um encontro entre o que você deseja e a vibração que você sustenta. E hoje você sustenta calma. Hoje você sustenta merecimento. Hoje você sustenta confiança. Isso muda tudo, porque quando você sustenta calma, você para de atrair caos. Quando você sustenta merecimento, você para de aceitar migalhas. Quando você sustenta confiança, você para de se vender barato para a vida. Agora, traga uma imagem prática de prosperidade simples. Pode ser você abrindo o celular e vendo uma mensagem boa. Pode ser um pagamento caindo. Pode ser uma resposta que você esperava. Pode ser uma porta se abrindo no trabalho. Pode ser um cliente chegando. Pode ser uma venda acontecendo. Pode ser um aumento. Pode ser um projeto dando certo. Não precisa inventar detalhes. Apenas sinta a sensação de alívio e gratidão. Porque gratidão é uma vibração que amplia. Ela não é uma obrigação. Ela é uma frequência que diz: eu reconheço o bem. E quando você reconhece o bem encontra mais espaço para continuar. Diga por dentro, bem baixinho: eu sou grato pelo que já está se organizando. Eu sou grato pelo que já está se organizando. E perceba como isso relaxa o coração. Porque o coração gosta de certezas suaves. E essa frase é uma certeza suave. Agora deixe o corpo afundar mais no colchão. Deixe o peso bom do descanso te conduzir. E se o sono vier, deixe. Não segure. Seu inconsciente continua trabalhando com tudo isso. Mesmo que você durma agora, tudo continua agindo. Essa é a parte bonita. Você descansa e ainda assim, algo se move a seu favor. E no próximo bloco, nós vamos aprofundar ainda mais o estado de tranquilidade, preparar sua mente para dormir com imagens de segurança e abundância, e começar a encaminhar a energia para um fechamento emocional que te deixe com uma sensação de calma completa, como se a noite tivesse colocado tudo no lugar certo dentro de você. Agora, tudo pode ficar ainda mais simples.
A noite não pede explicações, ela só pede entrega. E entrega não é desistir, é confiar o suficiente para deixar o corpo fazer o que ele sabe fazer: repousar, recuperar, reorganizar. Você já está perto de um sono mais profundo, e o que eu vou fazer agora é te conduzir com imagens suaves, como se eu estivesse ajeitando o ambiente dentro da sua mente para que ela pare de procurar saídas e comece a descansar. Sinta a respiração como um balanço. Cada inspiração te traz para perto de você. Cada expiração te devolve ao silêncio. E nesse silêncio existe uma vibração que acalma pensamentos repetidos. Existe uma vibração que desata nós. Existe uma vibração que cura sem alarde. Agora, imagine que você está caminhando, bem devagar, por um corredor escuro e acolhedor, iluminado apenas por pequenas luzes no chão. Essas luzes não são fortes, elas não te despertam, elas apenas guiam. Cada luz representa uma certeza simples: você está seguro, você está sendo cuidado, você pode dormir. Você não precisa fazer mais nada hoje. E conforme você caminha sem pressa, você sente o corpo mais pesado, como se cada passo te deixasse mais perto de uma cama ainda mais confortável do que a que você já está. Esse corredor é um símbolo do seu próprio caminho para dentro. Um caminho onde a mente aprende a parar, onde o coração aprende a confiar, onde o corpo aprende que não precisa estar em alerta para estar vivo. Agora, ao final desse corredor, existe uma porta. E essa porta é o portal do descanso total. A porta se abre sem esforço, porque você não está empurrando, você está permitindo. E ao atravessar, você entra em um lugar interno que parece um refúgio perfeito. Um espaço onde tudo é silencioso, macio, seguro. Um espaço onde você não precisa explicar nada, não precisa resolver nada, não precisa atender nada. Você apenas existe. Dentro desse refúgio há uma janela, e do lado de fora dessa janela você vê um céu noturno sereno, com estrelas. Cada estrela é uma possibilidade, mas hoje você não precisa correr atrás das estrelas. Hoje, você só precisa descansar sob elas, porque quando você descansa, você se torna mais receptivo. E receptividade é o que permite que a abundância se aproxime com naturalidade. Agora, imagine que no centro desse refúgio existe uma pequena fonte de água. A água cai em um ritmo constante, suave, como um som que acalma. Essa fonte representa o fluxo financeiro saudável. Não o fluxo apressado, não o fluxo que vem com medo, mas o fluxo constante, equilibrado, inteligente. Você não precisa ver moedas, não precisa ver números. Apenas sinta o simbolismo. Fluxo, continuidade, sustento. E enquanto você ouve essa água na sua imaginação, repita mentalmente bem devagar: meu fluxo se estabiliza, meu fluxo se estabiliza. E sinta como o corpo entende. Estabilidade é um tipo de riqueza, porque estabilidade dá espaço para respirar. Estabilidade dá espaço para planejar. Estabilidade dá espaço para viver com menos aperto. Agora, se algum pensamento tentar te puxar para preocupações, você vai responder com uma frase simples, como um mantra de proteção: não agora, não agora. E volta para a fonte, volta para o céu, volta para a respiração, volta para o refúgio. Esse treino é poderoso, porque você está ensinando seu cérebro
que ele não precisa te manter acordado para te proteger. Ele pode te proteger, permitindo que você durma. Agora imagine que esse refúgio interno tem paredes feitas de uma energia suave, como um campo vibracional que filtra o que entra. Dentro desse campo não entra urgência, não entra cobrança, não entra medo do amanhã. Dentro desse campo entra apenas o que te nutre. Calma, confiança, descanso, fé no tempo certo. E isso muda sua vibração de forma profunda, porque você começa a sentir que não está sozinho. Você começa a sentir que a vida pode ser menos dura. Você começa a sentir que existe suporte. E nesse estado, a lei da atração trabalha de um jeito mais limpo, porque a atração não é insistência. Atração é coerência. Você está escolhendo coerência agora. Você deseja prosperidade e escolhe descanso. Você deseja abundância e escolhe calma. Você deseja riqueza e escolhe estabilidade interna. E o universo, a vida, a energia, respondem melhor a isso do que respondem ao desespero. Agora, deixe o corpo afundar mais. Deixe a respiração ficar ainda mais pequena. E se o sono estiver chegando, deixe ele te pegar. Você não precisa acompanhar tudo conscientemente. Mesmo que você durma agora, tudo continua agindo. Seu inconsciente continua recebendo essas imagens, esses mantras, essa vibração de segurança. E isso vai te acompanhar. Antes de seguir, eu quero que você escolha apenas uma frase para ficar repetindo bem baixinho por dentro, como um sussurro. Uma frase que te faça sentir protegido e próspero ao mesmo tempo. Pode ser assim: eu descanso e a vida se organiza. Eu descanso e a vida se organiza. Repita e repita de novo, sem pressa, como uma canção que embala. Eu descanso e a vida se organiza. E no próximo bloco, nós vamos começar a preparar o encerramento, trazendo uma sensação de conclusão suave, sem cortes, sem rigidez, e te deixando com uma calma que permanece mesmo depois que o vídeo termina, como se você tivesse sido colocado em ordem por dentro. Agora você já está em um lugar interno que não exige nada. E é exatamente aqui que a paz se instala com mais força, como se o silêncio fosse uma mão suave no seu peito. A noite tem esse poder de recolher o que estava espalhado. Ela recolhe pensamentos, recolhe tensões, recolhe emoções que você teve que empurrar durante o dia para continuar funcionando. E agora, sem precisar explicar, você pode deixar tudo isso ser recolhido. Sinta a respiração e perceba que ela ficou diferente. Talvez mais lenta, talvez mais curta, talvez mais leve. Isso é o corpo dizendo: eu entendi, eu posso descansar. E quando o corpo entende, a mente começa a ceder de verdade. A mente não precisa mais vigiar. Ela pode apenas observar o escuro, como quem olha um céu vazio e finalmente descansa os olhos. Agora imagine que, dentro do seu refúgio interno, existe uma manta feita de energia tranquila. Você não precisa ver cor, não precisa ver brilho. Só imagine a sensação de ser coberto por uma proteção que não aperta, não esquenta demais, não pesa demais. Uma proteção perfeita. Essa manta é a vibração que você está escolhendo sustentar. A vibração de calma, a vibração de confiança, a vibração de alguém que não precisa se esgotar para merecer. E nessa manta existe um tipo de organização que acontece sem esforço, como se cada célula do seu corpo recebesse a mensagem: está tudo bem. E essa mensagem repetida
começa a desfazer o medo do amanhã, porque o medo do amanhã nasce quando você se sente sozinho. Mas agora você não se sente tão sozinho. Agora existe suporte, existe presença, existe um ritmo. Agora, pense em prosperidade como esse ritmo, um ritmo constante, uma construção silenciosa, uma sequência de pequenos ajustes internos e externos que, somados, mudam tudo. A prosperidade real não é apenas um pico, ela é uma base. E você está criando base quando descansa. Você está criando base quando solta. Você está criando base quando deixa a noite curar o que o dia apertou. Repita mentalmente, bem baixinho: eu estou construindo uma vida mais leve. Eu estou construindo uma vida mais leve. E sinta como isso vai descendo em você, como se fosse uma certeza mansa. Você não precisa correr. Você não precisa se comparar. Você não precisa estar sempre adiantado. Você precisa estar alinhado. E alinhamento, muitas vezes, é simplesmente descansar na hora certa. Agora traga ao coração uma imagem final de abundância tranquila. Não uma imagem de exagero, mas uma imagem que te dá paz. Pode ser uma manhã em que você acorda e sente alívio. Pode ser você pagando tudo com serenidade. Pode ser você recebendo uma mensagem boa. Pode ser você percebendo que tem sobra. Pode ser você sentindo que as coisas estão se organizando. E ao sentir isso, diga por dentro: eu permito. Eu permito. E quando você diz eu permito, você deixa a vida trabalhar. Você deixa a energia fluir. Você deixa os portais se alinharem. Você deixa a vibração se ajustar. Portais não são apenas datas ou números, são estados internos. Um portal se abre quando você muda a frequência. E hoje você mudou. Hoje você escolheu calma. Hoje você escolheu confiança. Hoje você escolheu descanso. Agora, imagine que o seu corpo inteiro se torna pesado e confortável, como se você estivesse afundando em um lugar seguro. A cama te segura, o travesseiro te sustenta, a escuridão te protege, e sua mente, aos poucos, vai ficando menos interessada em histórias e mais interessada em silêncio. E isso é o sono chegando, como um amigo que não exige nada. Se vier qualquer pensamento final, algo tentando te puxar para uma preocupação, você vai responder com suavidade: amanhã, amanhã, e volta para a respiração, volta para a manta, volta para a sensação de estar sendo cuidado. Agora, bem devagar, escolha uma última frase para embalar você até o fim. Uma frase simples que você pode repetir como um mantra contínuo, sem esforço. Eu estou em paz e tudo se organiza. Eu estou em paz e tudo se organiza. Repita e repita de novo. Você não precisa acompanhar o tempo. Você só precisa se deixar ir. E no próximo bloco, o último, nós vamos encerrar de forma fluida e acolhedora, sem secura, deixando você com uma sensação de conclusão suave e finalizando exatamente com a frase que você pediu, para que sua mente guarde esse fechamento como um selo de calma e confiança. A noite já está fazendo o trabalho dela em você. E talvez você nem perceba exatamente quando aconteceu, mas alguma coisa ficou mais quieta. Alguma coisa parou de insistir. Alguma coisa aceitou. E isso é precioso, porque o descanso verdadeiro não é só fechar os olhos. É sentir que você não precisa se defender do tempo o tempo todo. Sinta o seu corpo como ele está agora. Pesado, talvez. Ou leve. Ou simplesmente presente.
E perceba que estar presente já é suficiente. Você não precisa entender cada pensamento. Você não precisa decifrar cada sensação. Você não precisa fazer mais nada para merecer essa paz que está se aproximando. Você só precisa permitir que ela fique. A tela escura, a noite, o silêncio, tudo isso foi criando um espaço onde a mente não tem tanta coisa para segurar. E quando a mente solta, o coração respira melhor. Quando o coração respira melhor, o corpo relaxa. Quando o corpo relaxa, o sono vem como algo natural, como um retorno ao lugar certo. Agora, bem devagar, pense na sua vida como um conjunto de peças que estão se encaixando. Algumas você vê, outras você não vê, mas o encaixe acontece de qualquer forma. Há coisas se organizando nos bastidores, as situações amadurecendo, as respostas sendo preparadas, há caminhos se abrindo enquanto você descansa. E isso é parte do mistério bom da vida. Você não precisa controlar cada etapa para que o resultado chegue. Se você trouxe para esta noite qualquer preocupação com dinheiro, com futuro, com trabalho, com contas, com medo de faltar, deixe essa preocupação ficar do lado de fora do seu refúgio agora. Não como negação, mas como limite saudável. Hoje você não vai dormir com isso apertado no peito. Hoje você escolhe dormir com espaço. E dentro desse espaço, a energia volta a fluir melhor, porque a abundância gosta de terreno calmo, a prosperidade gosta de mente clara, a riqueza gosta de constância, o fluxo gosta de alguém que não está se quebrando para merecer. E é por isso que descansar é tão poderoso. Ele muda o campo onde a vida te encontra. Imagine, só por alguns instantes, que enquanto você dorme, a sua vibração se ajusta para um nível mais estável, como se cada respiração fosse colocando você na frequência certa, a frequência onde você percebe oportunidades, onde você faz escolhas melhores, onde você se protege de excessos, onde você atrai soluções com mais facilidade, a frequência onde você não vive de susto em susto, mas constrói um caminho. E esse caminho pode começar com uma noite bem dormida. Se você quiser, repita mentalmente bem baixinho, como um sussurro que embala: eu posso descansar, eu posso confiar, eu posso receber. E deixe essa frase ficar repetindo sozinha, como um som de fundo, até que você nem precise mais dizer. Ela apenas acontece dentro de você. Agora permita que os olhos fiquem completamente pesados. Permita que a testa fique lisa. Permita que o maxilar fique solto. Permita que os ombros desçam. Permita que a barriga relaxe. Permita que as mãos se abram, mesmo que só um pouco. Esses pequenos sinais dizem ao seu sistema que você está seguro. E quando você está seguro, o sono chega sem luta. E se o seu pensamento tentar te puxar, gentilmente, você volta para a respiração, volta para a cama, volta para a sensação de estar sendo sustentado. Você não precisa acompanhar nada. Você não precisa se esforçar para dormir. Dormir é o estado natural quando você deixa de resistir. Fique com essa sensação de que o mundo lá fora pode esperar, de que você não precisa resolver nada agora, de que existe um tempo certo para tudo, de que a vida também te sustenta, de que o seu futuro não depende do seu cansaço, depende da sua clareza, e a clareza nasce do descanso. Permita que tudo continue se organizando dentro de você, no tempo certo. Siga com essa sensação de calma e confiança. Tudo encontra o seu lugar quando você permite.
gratidão.